e a gente entra diretamente no tema da palestra. Há um ponto a ser salientado, que todas as minhas palestras que são feitas aqui, como também os cursos, eles são filmados e eles são disponibilizados online. Então vamos supor que você viu essa palestra e falou assim, pô, eu queria ver ela de novo. Ou tem uma palestra antiga que eu vi no YouTube, dos chutes ali, eu gostaria de vê-la. Todas elas estão disponibilizadas no YouTube através de links privados. Você tem que ter uma continha no YouTube, aí você manda um e-mail para uma equipe minha que está cuidando disso, aí eles te passam a forma de você adquirir o link privado, e aí você acessando o YouTube e recebendo o link privado, depois de ter conversado com eles, você assiste o que você quiser. Vamos supor que você quer fazer um curso de astrologia online. Você pode fazer. Tem todas essas aulas atualíssimas de 2016. Então você vai ali, você conversa com ele, você adquire a primeira aula e vê se acha legal. Curtiu? Aí você vai adquirindo as outras no tempo que você quiser. Ah, vou fazer uma por mês. Faz. Fazer uma por ano. Faz. Ah, vou fazer uma por dia. Sou workaholic estudantil. Vai, pega todas as aulas de uma vez só. Aí, então, esse que eu acho que é o legal do curso online. E as dúvidas, as pessoas escrevem por e-mail, eu recebo as dúvidas por e-mail e respondo para todo mundo de acordo com a minha possibilidade. Você faz o curso como se você estivesse aqui. Tem curso de astrologia para principiantes, de radiestesia, tem quiromancia, leitura das mãos, tem cabalá, tem numerologia quântica. Então, está tudo ali, está tudo postado no YouTube. Manda um e-mail para este endereço: Caminhos 2005, tudo minúsculo, né? @terra.com.br. Aí você escreve no título, né? Interesse nas palestras online, interesse em cursos online. Aí eles têm já o e-mailzinho pronto e mandam para você. Se tiver de acordo, aí você negocia com eles e assiste no YouTube. Tem um programinha do YouTube, só que eu acho que ele é pago, se chama YouTube by Click. Ele não deve ser caro, deve ser 50, 60 reais, mas você pode baixar qualquer link privado com ele. Então você adquire a aula do curso, você pode ter tudo arquivado no seu micro. Aí você assiste quando você quiser, assim mesmo, as palestras. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então são essas dicas que eu queria dar para vocês. A última aqui é o seguinte: se você quiser participar do meu e-mail, que eu mando um e-mail por semana informando tudo que eu estou realizando em São Paulo, que eu, no momento eu só trabalho até aqui, eu tenho convite para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Parece loucura, mas eu tenho. O pessoal quer que eu vou, mas por enquanto eu fico em Terra Brasília, que aqui é meu lugar, né? Em Sampa. Então, se você quiser receber o meu e-mail informando as atividades, tem os links dos vídeos que são postados no YouTube, que tem bastante gente que posta coisa lá, que tem o meu login das minhas atividades, que editam meus vídeos, lá da Rádio Mundial também. E eu mando no final desse e-mail, uma vez por semana, uma reflexão astrológica de como eu estou vendo os astros. Então, se você tiver a fim de participar, é só você mandar um e-mail para esse endereço com o título mail. Eu sei que o e-mail que você me mandar, eu pego e insiro no meu cadastro. Se no futuro você não quiser participar, você pede para sair, não tem problema nenhum. Tá bom? Tá certo? Fechou? Então essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. Uma coisa interessante, quer ver? Algumas pessoas que estiveram nessa palestra talvez lembrem. Eu estava falando, foi uma palestra que eu fiz acho que uns 3 meses atrás ou mais, foi no começo do ano. Foi uma palestra sobre Marte retrógrado. Que o Marte começou a retrogradação dele no começo e vai até junho. Aí eu falei assim, esse aí é o signo da Dilma, porque ele vai retrogradar em Sagitário. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu? Aconteceu. Então tá aí, que não sou eu, é a astrologia. Eu só fui um intérprete do que eu vi. O Marte ele vai ficar retrógrado até o dia 29 de junho. Né, que é, por um acaso, nunca vou esquecer, porque é o meu aniversário, dia de São Pedro. E eu vou ter a felicidade na minha Revolução Solar de ter ele retrógrado o ano inteiro, no meu mapa da Revolução Solar. Eu já até sei para onde vai direcionar isso, que ele vai estar em Escorpião, mas eu tiro de letra. Fazer o quê? Eu não posso fazer nada, tenho que aprender a trabalhar com isso.
Então, na sequência, a partir do dia 29 de junho, agora eu dou a minha outra previsão. Como ele mexeu com a energia da Dilma, ele volta para Sagitário no sentido horário, a situação dela vai se resolver de vez. Se para bem ou para o mal, não sei, mas vocês vão perceber que de final de junho e começo de julho, alguma coisa acontece também. Que vai dar um impulso, acredito que em julho ou agosto, para a situação não ficar nesse chove não molha e ficar realmente declarada. Agora eu dou a minha visão, aí eu acho que chacoalha um pouco as bases, que parece que estão muito boas, do Temer. Então as bases do Temer vão tremer. E aí, sei lá o que vai dar. Eu sou totalmente apolítico em relação a isso. Eu acredito em coisas maiores, mais elevadas. Não é nem maiores, coisas mais elevadas, que tem uma coisa ou uma consciência que está observando o nosso país, porque ele é a bola da vez. Ele tem que acontecer, então as coisas vão ter que ser ajeitadas. E como a gente não trabalhou a linguagem da sugestão das hierarquias, vem a lei da espada e pancada. E a gente balança nessa coisa toda ali, tá certo? Então só eu quis colocar isso como um adendo de que realmente as energias astrológicas funcionam. E Marte foi um deles. E hoje vocês estão numa palestra do quê? De astrologia, onde o tema é exatamente esse. Porque essas transformações que estão acontecendo no país, você pode dizer que é uma transformação coletiva, tem também um trabalho individual, que é o nosso. Não adianta, né, o país mudar e a gente não. Então a gente tem normalmente uma possibilidade, através da linguagem dos astros, de trabalhar todas essas energias para a gente conseguir a nossa transformação também. Porque se acontece no país que a gente escolheu, como o nosso esteio, desde que a gente voltou à forma ou reencarnou, se isso acontece no país, querendo ou não, abala a gente também. Então, em todo esse sentido político, social, econômico, e também, que eu acredito que é a outra bola da vez, que é a religião, acredito que esse ano começa com essa base da política, que a gente vai ter, olha, lamento, mas é uma reflexão minha, você não precisa acreditar. Eu acho que o desfecho mesmo, tipo, agora o Brasil vai, é 2020. Então nós temos ainda uns 4 anos de trabalho para afirmar o que foi iniciado agora. Então vai entrar gente, vai sair gente, vai chacoalhar ali, sobe aqui, desce ali, mas 2020 nós temos uma conjunção astrológica fantástica, que em 2020 nós vamos ter juntos, Júpiter e Saturno, que é a marca do Cristo, Júpiter e Saturno junto de Plutão e Marte. Então, principalmente aqui no nosso país, nós vamos ter um chacoalhão positivo muito grande. Então, eu acho que a gente vai para frente mesmo, nesses 4 anos seguintes, achar o nosso rumo. E se não achar, aí é uma outra visão, se não achar, eu acredito que tem uma grande possibilidade de uma real revolução aqui. Que espero que seja para o lado bom. Porque tem uma configuração astrológica, vamos dizer, muito semelhante com a Revolução Francesa. Que antes a bola da vez estava lá na França, toda aquela monarquia, aí as hierarquias atuaram e nós tivemos a Revolução Francesa, que trabalhou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que a gente acabou transformando em capitalismo, socialismo e comunismo. E estão rechaçando o mundo até hoje. E como o Brasil, mesmo ainda de uma forma oculta, que existe um jogo de interesse muito grande, o Brasil é a bola da vez agora. E as coisas vão acontecer aqui e a gente vai começar a emergir. Mas não dá para você fazer um plantio maravilhoso numa terra tão fértil como a nossa, se está cheio de erva daninha ali. Vai ter que arrancar, vai doer, vai machucar. E em 2020 eu acho que é o estupim da coisa. O que vocês acham? Que a gente vai conseguir na poliética, entendeu a palavra política? Várias facetas de ética, ou vocês acham que vai ser no espadão? O que vocês acham? Nossa, todo mundo já levantou e falou que baixe em mim o anjo guerreiro, que eu vou resolver isso de qualquer jeito, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a sua espada não terá força se você não fizer esse trabalho. Não adianta você ficar aqui culpando isso aqui.
ou responsabilizando isso aqui se você não faz a sua parte. Você não vai ter força nenhuma. E o ano de 2016 ele é muito definitivo em relação a isso, porque a gente fecha um ciclo. Então, de 2016 para 2017, nós vamos ter mesmo, principalmente no ano novo astrológico de 2017, que é um ano regido por Saturno, Cronos. Então, vem todo esse influxo falando, e aí, você fez ou não fez? Você não fez? Então, ó, começa a se preparar agora que o chacoalhão vem em você. Se você fez, trabalhando este ano, opa, aí sim, você já começa em 2017 com grande potencialidade para conseguir o seu potencial de transformação. Por curiosidade, e não é uma coisa ocasional ou por querer, isso eu vou explicar mais no final da palestra, na astrologia, a força de transformação está nesse signo aqui, ó, Leão. Leão. Que é o signo que é regido por quem? Pelo Sol. Que é o regente de 2016. Até 20 de março de 2017, quando entra Saturno, que é a polaridade do Sol. Então, o que eu vi no mapa de vocês é onde você tem a energia de Leão. Porque quando nós falamos de astrologia, a primeira coisa que a gente tem que aprender a meditar ou refletir é que a gente não pode confundir uma astrologia um pouquinho mais aprofundada com o horóscopo. Horóscopo é uma coisa muito solta, muito aberta, astrologia não. Um exemplo é o seguinte, está todo mundo aqui com o mapa astral em mãos. Se você olhar o mapa astrológico, você tem todos os 12 signos na sua natureza. Em algum lugar, você escolheu ter a energia de Leão, que foi esse númerozinho que eu dei para vocês. Estão entendendo agora? Esse númerozinho que eu peguei e falei, olha, na sua vida, na sua energia pessoal, é aqui que ocorrem as transformações. Porque se você não souber trabalhar, que eu vou colocar essa linguagem nos 12 setores, que é o final da atividade, se você não trabalhar essa energia em 2016, dificilmente você tem uma raiz forte para isso. Para o poder da transformação e desapego no ano, para você começar um novo ciclo em 20 de março de 17 bem resolvido. Deu para entender? Então, nós vamos falar dessa energia e depois eu vou aplicá-la em todos os 12 setores, que cada um vai ter um trabalho de Hércules aí. Se você conhece mitologia, Hércules teve 12 trabalhos, que simbolizam exatamente isso, os signos e as casas astrológicas. Aqui, entre aspas, quer ver? Eu vou só adiantar um pouquinho, depois eu me aprofundo. A energia de Leão seria o trabalho de Hércules, que ele teve que vencer o Leão de Nemeia. Alguém já ouviu falar desse trabalho de Hércules? Qual que era a invencibilidade do leão? Qual era? Todo mundo manja muito. Ele tinha uma pele, um couro impenetrável. Impenetrável. Então olha a dica do apego e de desapego. Pega um pouco o link do que eu vou desenvolver aqui agora. Se a energia do desapego está nele, você precisa compreender que por mais difícil e por mais desafiador que pareça a sua vitória perante essa transformação que todos nós temos que viver, existe a possibilidade de você vencer. Mas como que o Hércules venceu o Leão de Nemeia? Ele simplesmente utilizou a parte deífica dele, porque o Hércules ele era híbrido, ele era filho de Zeus, mas ele era o quê? Ele é filho de uma mãe humana. Todos nós somos assim, todos nós temos o nosso DNA angélico. Então a energia de Leão tem que ser utilizada com uma consciência do elemento fogo, para que você tenha a força de Hércules para destruir o Leão de Nemeia, que está nesse setorzinho específico do seu mapa. Então a primeira dica que eu dou é a seguinte: por mais desafiador que seja, por mais que pareça que tudo está contra você e você não consegue desenvolver isso, principalmente quando eu falo o setor, né? Não tenha dúvidas. Se você tiver a força de superação, e agora eu vou começar a trabalhar várias dicas aqui, você tem essa condição. Você tem essa possibilidade
E você deixa todo o influxo da sua energia fazer e acontecer em 2016. Mas tem que ter perseverança. Eu estou no jogo, eu estou aqui colocando a minha reflexão para vocês, mas são coisas que eu coloco em prática para mim também. O meu está no setor 12, né? Que eu vou falar de todos. Então o setor 12 é do inconsciente. Se eu não olhar as minhas profundezas, o leão de Lemé engole. Então eu vou falar de cada um dos 12 e vocês, cada um, vão ter o trabalho de vocês. Pegar? Vamos juntos então? Então primeiro vamos dar aquele lado, como eu sempre digo, eu sou aquele professor de física chato, que vai explicar a fórmula para dar lá no final da aula para você usar na prova. Então vamos primeiro explicar a fórmula, vamos trocar algumas ideias aí, né? Primeira coisa, gente, que eu queria que vocês entendessem. Normalmente a palavra apego, ela já dá a noção de que a transformação ela se torna difícil porque nós temos algumas autossabotagens interiores em nós que nos impedem de realizar a verdadeira transformação. Então, toda transformação ocorre por quê? Porque existe algo que precisa ser reciclado, senão não existe a palavra transformação, vocês concordam comigo? Então você tem que dar uma analisada inicialmente em todas as suas autossabotagens, o que possivelmente possa existir de apego, para que você alimente essa vibração de uma forma diferenciada. Essa forma diferenciada desta vibração que você tem que trabalhar está na análise de si mesmo, dessas energias aqui, ó, que são as energias que te compõem. É aí que existe o que nós chamamos de apego. Se você pegar linhas onde se aprofundam nessas forças da natureza, isso é chamado de elemental autogerado. Elemental autogerado. Que são criações dos seus próprios estados de consciência, que tendem à repetição. Olha aqui, vamos entender esse ponto. Todo apego é feito por algo que a gente necessita por um determinado momento, mas que esta energia que nós necessitamos por um determinado momento, ela é cultuada, repetida e alimentada, e isso gera o apego. O apego ou o conforto da energia que foi propiciada. Quer ver um exemplo? Se você pensar num sentido mais coletivo, os meios de comunicação nos introjetam constantemente necessidades, autossabotagens que você tende à repetição. Eu vi isso quando eu terminei a aula aqui agora há pouco. Uma das minhas alunas saiu, puxa vida, gente, termina a sua aula, eu já fico com uma vontade de assistir a outra que você nem imagina. E demora uma semana para assistir. Ela está apegada à minha aula. Se acontece alguma coisa que de repente eu não possa dar essa aula, ela vai ficar extremamente frustrada. Então o que ela fez? Ela se apegou em relação à minha energia. Quer ver um exemplo? Vou brincar com vocês agora. E o ser humano não domina isso. Ele coloca sempre com uma energia contrária de frustração dele. Um filme que você está muito afim de assistir. Exemplo, tá? Ou um livro, sei lá, algo que você esteja, nossa, eu estou muito afim disso. Aí você está assistindo o filme no cinema, tá ali, tá, quando chega na metade, acaba, corta. Tá vendo? Ó. Não gerou frustração? E tá naquela hora que vai resolver. Aí, acabou. Caramba! Você vai ficar feliz? Pensa. Que energia que você vai vibrar nesse exato momento? Fala pra mim, falem as palavras. Quero meu dinheiro de volta. Pisaram na bola. Quando que eu vou assistir de novo? Eu tenho direito. Cadê o Procon? Eu não sei o que é. Elemental autogerado. Com essa energia, você está construindo um diabinho ou um anjinho? Fala pra mim. E quem criou o diabinho? Ele pertence a quem? Estão começando a entender? Isso te permeia o tempo inteiro com seus estados de consciência.
O ser humano, ele foge do equilíbrio o tempo inteiro. Ele é uma vítima das coisas introjetadas pela mídia, que é o quarto poder exposto. Então não é só o sistema que a gente vive, sendo que eu citei a Revolução Francesa. Tudo que você alimenta com seus estados de consciência e que você permite a repetição, você está criando um elemental autogerado que nada mais é do que a extensão do seu ser. E se ele é se ele é um elemental autogerado que gerou em você uma espécie de apego, vou colocar outras palavras, dependência, que sem eles você fica triste, amargurado. Você não consegue, enquanto você tiver isso, a transformação. A transformação. Então, o primeiro ponto que nós devemos considerar qual é? O que em relação aos meus estados de consciência são coisas produtivas, que me acrescentam, que me faz evoluir, ou quais são as vibrações ou as energias que eu cultuo, que eu sou dependente, mas elas não me acrescentam nada. Então isso coloque como primeiro ponto de observação. Aí eu vou começar a entrar na energia dos elementais, para que você entenda como você cria. Primeiro ponto é você se julgar. Você não está julgando ninguém. Se auto-julgue, se auto-examine em relação a todas essas forças de dependências ou de coisas que você julga cruciais em relação à sua vida, que te acrescentam e fazem ir para frente, ou que são coisas que subtraem, que não permitem o seu crescimento e são verdadeiras âncoras no seu propósito de vida. Ninguém tem o direito de te julgar. Você é o único que pode determinar isso. Então você tem que determinar. Agora a gente entra, olha aqui, ó. Você tem forças autogeradas em relação à sua mente. Você tem forças autogeradas em relação à sua energia astral. Você tem forças autogeradas com a energia que você despende nas coisas. E você tem forças autogeradas em relação aos seus atos físicos. A junção dessas quatro forças definem se você tem um anjo como quinta coisa, ou como entidade que te acompanha, ou se você tem um diabo, ou se você preferir um demônio. Todo mundo tem isso. Quer ver como é fácil a gente classificar isso? Para pensar. Vamos pegar um corrupto brasileiro. Não vou dar nome. Pensa, não é fácil, não é difícil. Pensa num babaquine que é BO puro, sabe? Quando ele está pensando, o que você acha que ele está pensando? Ah, esse dinheiro que chegou aqui na minha mão, vamos partilhar entre o povo, vamos investir na educação. A primeira coisa que ele vem, quando será que eu levo aqui, dando um pouco para isso que eu preciso falar que eu dei? É óbvio que ele vai se carregar de uma energia, quer ver? Primeiro ponto a ser questionado: egoísmo versus altruísmo. Nós estamos saindo dessa era aqui, ó, para entrar nessa. Quer ver vocês definirem esse ponto que depois eu jogo nos elementais? Tudo isso são formas de você trabalhar o desapego que você precisa. Eu vou passar algumas dicas aqui. Primeiro você só tem que definir. E é muito fácil, é muito fácil. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. O egoísmo é assim. O ouro está no centro e tudo que circula ao redor dele são os seres humanos. Então os interesses aqui são de coisas de César. Então as pessoas giram hoje em prol disso. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou levar? Será que vale a pena eu investir aqui? Não sei. Como somos assim em tudo. Você não pode fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que dá dinheiro. Senão você não vale nada. Não vale nada para as coisas de César. Esse valor aqui, ó, é o apego a isso. Que aqui eu não estou falando só de grana, não.
Você pode colocar grana, você pode colocar isso aqui também. Tem gente que não vive se o outro não estiver perto dele. Que apego é esse? Né? Tem gente que tem situações familiares que não se desapega para ser feliz. Tem gente que tem trabalhos, profissões, que se ela não tiver no foco não funciona. Então tudo que a gente vai examinar, que eu vou dar uma forma, você tem que ver aonde você está nesse ponto. O que eu acredito na humanidade do futuro? O ser humano está aqui no centro e tudo que ele tem realmente de coisas boas são energias ou fatores que vão espargir dele, e isso ele vai compartilhar com o outro. Quer ver um exemplo? Você está a fim de fazer essa palestra. Essa é uma ideia de louco também, né? Você não precisa pagar, vem e faz. Mas o que você fez em relação ao que você tem como dom e virtude nesse dia para você ter o direito de descarregar nessa palestra? Deu para entender? Todo mundo vai estar interligado. Cada um faz o que gosta e o que sabe. Ninguém vai trabalhar mais nenhum dia. Vocês estão entendendo? Ninguém vai mais trabalhar porque a gente vai compartilhar os nossos dons, as nossas virtudes. Vai acabar a injustiça, vai acabar a necessidade do dinheiro. Já tem algumas sociedades ensaiando isso. Mas eu acredito que isso é o futuro. Mas hoje a gente vive muito isso e a gente educa as crianças para esse propósito central. E esses apegos, eles podem ser gerados aqui, ó. Que aqui é onde que o apego pode existir, que eu vou lançar como reflexão para você. Os seus pensamentos. Os seus pensamentos. Quer fazer uma brincadeira com os pensamentos? Eu vou pegar o item relacionamentos para a gente conversar. Não vou falar nem do financeiro. Você está com uma pessoa, aí de repente ela te dá um tremendo de um forão porque ela está com outra pessoa. Seus pensamentos vão ficar harmônicos, não vão? Vão ficar harmônicos? E você gosta pra caramba da pessoa. Como é que vai ficar a sua cachola mental em relação à energia daquela pessoa? É egóica ou altruísta? Fala pra mim. Pensa nisso que eu falei agora. Pensa. Estou falando para vocês pensarem. Egóica. Na hora assim, ai meu Deus, agora está com aquela pessoa, com certeza está fazendo aquilo que a gente fazia tanto. Ai meu Deus, não sei o que. Ai, e qualquer coisa que você vai fazer, ai meu Deus do céu, certeza que... E vai mandando energia mental, e vai mandando energia mental. Você tem um elemental autogerado no seu pensamento, que é a forma e a imagem daquela pessoa, mas ela como um diabo que te atormenta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para vocês analisarem? Isso em vários sentidos. Vou pegar um outro. Uma pessoa está te devendo 500 mil, que você, uma besteira, emprestou suas economias totais de anos ali. E ela te dá um maior calote na cara dura e some. Imagina quando a sua mente lembrar da imagem dessa pessoa. É um anjo ou é um diabo que está formado ali? Fala para mim. Agora eu dou outra chave. Eu estou falando só da mente. A energia de um anjo como entidade, ela não gruda, ela liberta. Ela é boa, ela é fraterna, ela não é apego. Ela é altruísmo. A do demônio, do diabo, que é locomovido pelos seus maus pensamentos, quando uma determinada situação que você está envolvido, a energia do diabo é grudenta, cola, alimenta, seduz. E isso que faz as energias dos elementais fazerem parte do seu ser vibracional. Por isso que, se você pegar a linguagem de vários mestres da humanidade, eles sempre dizem: quando alguém te der um tapa na cara, o outro mostra que você não liga para isso porque isso não te alimenta. Quer ver um exemplo de apego? Vocês já pensaram Jesus na morte dele? Na morte dele, ele levar para o mundo astromental, onde ele ia ter que dissolver a alma dele, ele levasse ódio de todos os romanos que bateram nele, que crucificaram, que xingaram, que bateram? Você acha que ele carregou esse tipo de apego?
Então, para você analisar que tipo de entidade, querendo você possui uma que está dentro de você, qual a natureza dessas energias, no sentido da sua dependência e de coisas que você não viveria sem. Você tem que fazer uma análise dos seus pensamentos diários, dos seus sentimentos diários, de como você gasta a sua energia e quais são os tipos de atos e atitudes que você possui em relação aos desafios que te acompanham. Quando você começa a se autoanalisar e compreender essas energias que estão associadas aos 4 elementos, você define a natureza da força que te acompanha. Existe, né, um ponto que seria muito interessante. Olha aqui, ó. Isso aqui os gregos falando dessa palavra para você entender os apegos. Quem já assistiu novela aqui? Quem já assistiu? Fala a verdade, vai, acompanhou ali, né? Pô, eu mesmo já fiz isso, Estúpido Cupido, eu não perdia uma. Quem lembra do Estúpido? Era preto e branco. Eu era pequenininho, eu lembro que era da altura da televisão, assim, mas eu adorava aqueles caras de moto. Quem lembra disso? Das lambretas, olha os novinhos, levanta a mão, né? Tinha o Mederix, lembra que era o Neila Torraca? Quem lembra disso? Quem lembra? Olha, nossa, eu achava um barato aquela novela, que tinha Rocaville, Estúpido Cupido, Celi Campeiro, né? Você se torna dependente de uma energia dessa. E aí a mídia te conduz. Terminou, veio o intervalo. Ó, você garotinho que está assistindo, tem um brinquedo aqui, vou lembrar de coisas novas também. A Atma é ótima. Qual outro? Quem lembra do Atma é ótima? Nossa, esses brinquedos, né? Então vai introduzindo, toma essa cerveja, tal. Eu estudei marketing. Então são gerados esses apegos e essas autossabotagens em você e você não percebe. E tudo isso, ó, presta atenção agora que eu vou ler isso aqui, ó. Vou ler egrégora. Egrégora na tradução, você pode colocar como vigiar, ou mesmo o tema que a gente está levantando, alimentar. O que você permite diariamente que faça parte do seu ser, com a sua mente, com as suas emoções, com a sua energia e com os atos físicos que locomovem. Você é um ser que muitas vezes é movido por um padrão que você mesmo desconhece, que são introjetados nessas 4 forças, que você só tem condições de transmutá-las quando você sai do padrão. Agora, quer a boa notícia? Dói, machuca, incomoda sair do padrão. Para você transmutar um elemental, você tem que lembrar aquela brincadeira antiga do elefante. Quem sabe a brincadeira? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam, 2 elefantes. E vai perturbando, e vai enchendo, porque você nunca consegue transmutar um elemental ou um apego para que você tenha transformação se não machucar. Quer ver o exemplo? Quem lembra do metiolate? Do antigão, vermelhão. Aquele que você se ralava, você escondia da mãe para ela não ver. Porque senão, olha o metiolate. A minha mãe do Mato Grosso, cara, quando eu ficava gripado, ou estava com dor de garganta, ela tinha um algodãozão assim que ela colocava no mercúrio e queria passar na garganta da gente. Eu lembro que isso aqui nem avestruz. Que horror que era aquilo. Mas todo remédio bom, ele arde. Se ele não arder, ele não está pegando na coisa, ele não está transmutando as coisas ruins, as bactérias que estão ali. Você tem que fazer isso com a sua alma. É aqui que está. Então, todo apego, quer ver? Uma dica que eu dou para você, machuca, mas é interessante. Quer ver? Você está com uma pessoa que você gosta pra caramba numa praia. Eu já tenho um relacionamento com ela há um bom tempo e tal, e tem aquele joguinho de ciúmes. Aí você fala, vou pegar uma cerveja ali. Quando você vai pegar a cerveja, quando você volta, pega a dica que eu vou dar que funcione.
pequenas magias. Ela está ali numa azaração, com o corpulento lá bombado, e você com a sua barriguinha de 50. Ferrou, né? O que você vai vibrar? Com a mente, com a emoção? Com o que você vai vibrar? Fala a verdade. Ela tá ali, já passou a mão no rosto dela, já acariciou o cabelo. Você tá com a cerveja chocando lá, assim, chocado também. Fala como é que vai estar seus pensamentos e emoções. Fala pra mim. Fala, gente. Pega a vida. Você vai deixar de olhar? Aí, binóculo, cadê? Eu quero os detalhes. Cadê pra falar? Você está alimentando energia de apego. Ela não vai sentir sua falta, porque você continua alimentando ela. Pega a dica. Ela não vai sentir sua falta, porque a energia que normalmente você troca ali do lado, você está ali. Olha, pegou agora ali. Caraca, vou escrever para me esquecer quando ela voltar. Agora ficou. Ela não está nem aí para você, porque você está alimentando ainda ela com a sua energia. Se você chegar, olha a transmutação, lembra daqueles desenhos que eu fiz? Não estou nem aí com essa perua, deixa eu ver se tem umas melhores aqui. Você não está mais, você quebrou, deu para entender? Na hora que você quebrou de verdade, né, menina? Deixa eu... Não, dane-se. Vou sair de rolê, não de rolê de raiva, para chegar alguém que tenha empatia comigo. Na hora que ela está ali com o bombadão, vai chegar, cadê aquela energia que eu preciso, que eu também tenho apego? Porque eu estou aqui falando que foi ele que veio dar um mole, eu ajudei, ele me ajudou porque eu caí e esse papo furado, né? Então, tá ali. Na hora ela vai sentir que você quebrou o elo do elemental autogerado que existe entre vocês, porque você tem também um elemental autogerado que você troca com a pessoa. Estão pegando? Você tem, como diria, uma energia, um elo energético entre você e ela. Então na hora quando ela sentiu, ela falou, cadê o feinho? O feinho foi embora. Ela vai olhar pro bombadão, você seria 15 minutos aqui, um beijinho só, o outro ali que garante tudo. Cadê o feinho? Aí ela lá atrás do feinho, o feinho tá conversando com outra feinha, mas é uma feinha legal, não é uma feinha baranga que nem você. Aí inverte, aí ela fica lá e o feinho, você que tá me alimentando, manda que agora eu fico com a feinha aqui. E aí fica isso. Eu fiz essa brincadeira com relacionamentos. Quantas vezes você é assim no seu profissional, na sua família, em vários aspectos da sua vida, que você só vai conseguir a transmutação da energia que envolve um fator exterior se você cortar o elo daquela dependência que você condicionou como um padrão ou um egrégora. Pegaram a chave? Vocês conseguiram pegar a chave? Aí que reside o poder da transformação. Então, o primeiro ponto que eu coloco para vocês meditarem. Todo e qualquer apego que eu estou querendo buscar uma transformação, quais são os padrões que eu sigo no sentido de energia que não fazem eu conseguir a transformação, a regeneração ou o poder verdadeiro de mudar esse tipo de foco? Não alimente mais aquela energia antiga que faz com que aquela força exista. Mude o egrégora. Vigie e alimente de uma forma contrária. Não ofereça com a sua mente. Não ofereça com os seus sentimentos. Não ofereça com as suas energias e principalmente com os seus atos aquilo que você julga que não deve de nenhuma forma fazer mais parte do seu ser. Quer ver a dica que eu dou para vocês? Esse tipo de força e de energia é de uma pessoa que está desempregada. Vamos pegar esse ponto. Para ela conseguir o poder de transformação. Agora a gente já lidou com alguns pontos. Meditem sobre o que eu vou falar. Uma pessoa desempregada, normalmente como que fica a mente dela? Fala para mim.
Pensa, estou desempregado e as contas estão vindo. Elas não estão, as contas continuam empregadas. Elas vão chegar eletronicamente, por e-mail, por boleto e sei lá o quê, por conta debitar no banco, elas vão continuar vindo? Vão. Você possuía um padrão vibracional com esses estados de consciência com a energia do empregado. Então você tinha uma espécie de um elo energético ligado ao seu emprego que daria para você a força para você conseguir comprar e adquirir o que você quisesse. Seu chefe olhou para você, você está desempregado, está no olho da rua, não quero mais saber de você. Ou foi bonitinho, né? Olha, você é tão essencial aqui, mas não dá, que empresa. É esse papo furado, né? Não vai alterar totalmente isso em você? Vai ou não vai? Como é que vai fazer a sua mente? Eu estou ferrado, quase. E agora? Você já está mudando o seu padrão vibracional para a negatividade do desempregado. Você está se conectando no sentido de ressonância aos desempregados. Isso seria, o pessoal chama aí de física quântica. Não dá nomenclatura. Entenda o que é e não fique preso a termos. Se você altera, como é que fica a mente de um desempregado? Fala pra mim. Como é que fica a cabeça dele? Fica, não fica meio na nóia ou não? Fica ou não fica? Ou fica, ai que bom que eu estou desempregado, agora eu colo na pessoa. Vou viver de brisa. Tem uma história que eu vi na internet que dá para viver de luz. Vou conseguir, vai sonhar com franguinho assado, com a caipirinha. Vai nessa. Como vai ficar o sentimento do desempregado? Vocês concordam que tudo isso aqui vai ficar azarado? Vai ou não vai? É aí que reside o erro. Você nunca pode perder o pique vibracional daquilo que te deixava amém quando você resolve se desapegar ou você se desapega dele. Então, o desempregado, ele não pode perder a valorização da mente dele, que ele é nos pensamentos dele um cara bom, um cara que sabe o que faz e que tem a empresa que precisa dele. E não é pensamento positivo barato. Toda hora que vê, tô ferrado, já tô 2 meses sem pagar a conta. No terceiro você paga, você vai estar empregado. Porque toda essa energia do Uruca, que é o termo que eu utilizo sempre, o Uruca, ele vai perguntar, cadê o jargão ou bolsão astral dos desempregados, dos devedores, dos não sei o que lá? Ele vai se conectar a isso. Então o aura psíquico dele vai entrar, aí que eu falei da física quântica, no princípio da ressonância de um padrão de todo mundo que está ferrado. Ele não pode, em hipótese alguma, deixar que a energia do desapego ou da transformação que ele tinha como padrão que fazia parte dele, mudar a energia dos elementais autogerados positivos que ele estava empregado em elementais autogerados negativos, porque agora ele se encontra em uma situação diferenciada. Ele nunca vai conseguir um emprego. Ou se ele conseguir, ele vai conseguir um emprego meia boca tal, porque ele está matizado com essa energia. Isto que representa, quando essa pessoa que está desempregada, que ela vai ser entrevistada, ela já vem com todas as necessidades desses padrões contrários do que seria o ser humano legal que preencheria aquela vaga. Eu continuo com a minha mente, com os meus sentimentos, com as minhas energias e principalmente com os meus atos inalterados, independente da minha demissão. Eu continuo sendo o cara ou a mina. Vocês estão entendendo? Esse é o princípio da ressonância. É assim, quer ver? Para entender a ressonância de uma forma um pouco mais simples. Você tem cordas musicais aqui, uma de dó, outra de ré, outra de mi. Você é empregado, você é o mi. Então você vibra o mi, ali no violão, se você vibra o mi, ele vai vibrar o mi. Se você chegar e lançar um som na nota mi, mesmo não estando tocando nele, essa nota vai vibrar. Isso é ressonância. Ele ficou desempregado e ele funciona como nota mi, ele caiu para a nota dó. E a nota dó é a nota, estou citando exemplos, não é que essas notas representam isso. A nota dó é a nota dos desempregados, porque ele alterou os elementais
que faziam parte de um padrão positivo empregado em elementais autogerados num padrão negativo, isso vai dificultar. Isso serve para tudo que você imaginar na sua vida. Relacionamentos. Voltando para o relacionamento, você entrou num relacionamento furado. Se você não mudar o seu padrão depois que isso ocorreu em você, você nunca terá ressonância com uma pessoa positiva. Você vai acabar encontrando sempre situações iguais, porque você está associado a um padrão contrário dessa energia que você está vibrando. Porque no mundo físico e falando de física, os diferentes se atraem. Positivo com negativo cola. Todo mundo já brincou com isso. No mundo invisível ou no mundo psíquico, semelhante atrai semelhante. Se você é um picareta, quando você for dormir, que você sai em corpo astral, o que acontece? Pum! Você vai cair no lugar dos picaretas. Está você e todo mundo lá. Se você é um ser legal, que a entidade que te acompanha através, como quinta consciência de 4, bacana, você vai cair, independente da situação, num padrão positivo de energias astrais. Então você vai para um lugar de luz. E tudo isso define, ó, quer dizer, eu vou ler rapidinho aqui, e eu já abro para questionamentos para a gente entrar nos outros pontos. Vejam que interessante, eu gostei muito da forma como foi colocado. O egrégora é o padrão vibracional que se alimenta desses 4. Olha aqui, ó. Quando a energia é deliberadamente gerada, ela forma um padrão. Energias são esses 4 estados de consciência. Ou seja, tem a tendência de se manter como está e de influenciar o meio ao seu redor. No mais, os egrégoras são esferas. Lembra aqui que eu falei a esfera do Yu? São concentrações de energia comum. Quando várias pessoas têm o mesmo objetivo comum, sua energia se agrupa e se arranja num egrégora. Deu para entender? Eu estou bem, eu estou legal. Ah, aconteceu isso, e daí? Não é por causa disso que eu vou mudar quem eu sou? Eu vou continuar sendo quem eu sou. Você continua no seu egrégora. Ai, aconteceu isso. Meu Deus, oh, meu mundo caiu. Aquela vibração já era, você não pertence a ela. Você começa a achar, meu mundo caiu, tornei-me um ébrio, e vai, todos esses bererê, bororó. Essas são novas também, né? Aí, você entra nessas esferas de luzes e sombras de acordo com o que você permite que você seja. Estão pegando a dica do poder de transformação? Olha o final. Este é um conceito místico-filosófico com vínculos muito próximos a teorias das formas pensamentos, que eu coloco também como formas sentimentos, formas de vitalidade e energias criadas pelos seus atos, onde todo pensamento e energia gerada tem uma existência. É a entidade que eu estava falando, que te acompanha, podendo circular livremente pelo cosmos. Isso somos nós. Então você só precisa ter um exame quando você estiver numa situação que você percebe que ela não está dando fluência em relação ao que você busca. O que eu preciso transformar? Se eu não estou chegando no meu objetivo e na minha meta, é porque eu não estou associado ao egrégora correto do meu objetivo. Então eu tenho que reavaliar, eu tenho que analisar os meus pensamentos em relação à situação, meus sentimentos, como eu despendo a minha energia e os meus atos. Quer ver uma coisa bem simples ligada a atos? A pessoa está procurando emprego e ela já está há 4 anos fazendo sempre a mesma coisa para arrumar um emprego. Ela entra no mesmo site ali, ela vai na mesma coisa e não funciona há 4 anos. O que ela precisa fazer? Ela precisa mudar, ela precisa criar possibilidades. Isso que é o verdadeiro sentido do termo quântico. O termo quântico existe o quê? Na possibilidade da criação, é a mente abstrata. Você tem que alterar ou criar possibilidades para que os padrões daquilo que não funcionam para você sejam alterados para que você consiga a transformação.
Quando você detectar que uma energia em você é sempre positiva, não tenha dúvida também, a sombra atrai luz também. E luz atrai sombra. Um existe se o outro existir. Então mantenha o que vale a pena no sentido positivo para você e transmute com todas as forças aquilo que você sabe que tem que ser alterado para que a ressonância seja diferente. Eu acho que valeu essa ideia, né? Ou não? Dá para pensar e de repente de alguma forma alterar alguma coisa? É aí que a gente vai entrar nessa última parte aqui, né, que eu quero trabalhar com vocês o que é vontade no seu sentido mais oculto e verdadeiro. É aqui que reside o verdadeiro sentido da transformação. Aqui eu estou falando de frequência e de onda, que são energias que podem criar construções de vícios que fazem com que você acabe sendo... Isso é comprovado pela ciência. Alguém já ouviu falar nesse termo, neuropeptídeos? Quem já ouviu falar nisso? Neuropeptídeos são energias que são liberadas pelos seus neurônios, aí que vem a palavra neuro, que acabam colocando em cada célula do seu ser uma memória da sua vibração. Então, uma célula de tristeza, ela vai gerar 2 células de tristeza. 2 células de tristeza vão gerar 4 células, elas têm memórias, que são liberadas através do seu sistema nervoso, que não é o sistema nervoso simpático, que é correspondente à movimentação dos seus órgãos. É o sistema nervoso parasimpático, que é conduzido pela sua alma, que são os seus pensamentos e os seus sentimentos. Quando uma pessoa que está em pleno estado de evolução em relação ao que ele busca, ele burila isso aqui e busca ter só energias positivas e fluentes em relação aos seus pensamentos e sentimentos, ele desperta um terceiro sistema nervoso que é só para os iniciados e seres especiais. Esse sistema nervoso se chama cérebro espinhal. O sistema nervoso cérebro espinhal, ele corresponde àquilo que no meio esotérico o pessoal chama de ascensão de Kundalini, ou a energia densa que fica na parte baixa do seu corpo, ou no chakra raiz, ou Muladhara, que é a base da matéria, permite que pela sua espinha suba a energia de sublimação da sua consciência, porque você burilou a sua alma. Então toda a liberação da energia cerebral que você tem é de pura luz, surge o iluminado. Então ele está associado ao egrégora de todos os grandes mestres da humanidade, e não são pequenas coisas que o alteram. Ele não perde, em hipótese alguma, o seu eixo, independente do que acontece. Vamos supor, ele é iluminado, ele está trabalhando, ele perdeu o emprego, ele não vai cortar os pulsos, tomar 50 cervejas, vai chorar. Não, tudo bem, perdi o emprego, o que eu tenho que fazer agora? Arrumar um emprego. Então ele pega essa frieza, mas no sentido de consciência, não altera aqueles estados vibracionais que eu falei, e quando ele tiver um processo de seleção, a pessoa vai ver que ele é a pessoa certa, porque ele está no eixo, no estado vibracional, que mesmo de forma inconsciente, aquele que está o entrevistando vai sentir isso. Isso que define relacionamentos também, que não é beleza. Não é beleza. Quando você busca uma energia para ser trocada com outra pessoa no sentido de aprendizado, porque ninguém completa ninguém, isso é ilusão. Os dois aprendem de uma forma conjunta para gerar aquele elemental do meio. Lembra a historinha da praia que eu contei para vocês? Que é o elemental ligado aos dois como relacionamento. Você só está pronto para isso, ou a pessoa enxerga se você está pronto para isso, se você tiver essas energias bem resolvidas dentro de você. Você pode ser a Catarina Zeta-Jones com 25 anos de idade. É que agora já está um pouco, né? Brincando, né? Não adianta. Se aqui está mal resolvido, você não consegue firmar nada com ninguém. Porque chega uma hora que, como vocês mesmos falam, você está ali com um deus grego contigo.
Aí depois de 1, 2, 3 semanas, aí ele começa a virar o sapo. Você vê um problema mental, problema de sentimento, e não sei o que, e não sei o que. Meninas, dá para aguentar? O que você vai fazer? Vai, som longo, vai lá. Você vai procurar um feinho que está bem com essa energia. Mais ou menos por aí. Vocês estão compreendendo? Então, a energia física em tudo é o primeiro impacto, mas a que fica é o aprendizado da alma. Estão compreendendo? Daí você entende coisas que vingam e coisas que não vingam. Vocês estão conseguindo pegar um pouquinho do que eu estou falando? É exatamente o que nós chamamos dessa energia que está ligado à frequência, à onda, a todas as forças que criam e geram o universo. Tudo que você trabalha com as suas energias mentais, você sabia que você gera uma cor? O clarividente observa essa cor. Ele chega, vamos supor, brincando, clarividente. Ele vê a Catarina Zeta-Jones com 25, mas aqui na parte superior dela é um vermelho escarlate de ódio, ciúmes, vingança, controle. Aí ele vê a feinha com tudo rosinho, o mundo cor-de-rosa. Já ouviram falar no mundo cor-de-rosa? É porque o rosa, quando ele está nessa região aqui de cima, ele representa uma pureza e uma elevação de energia muito grande. O cara que tem a clarividência, quer ver claro, ele fala assim: Catarina, so sorry, feinha, come on, let's dance. E aí vai. Vocês estão compreendendo? E isso muitas vezes acontece com a gente, pelo fato da gente não ser clarividente, na dor. Porque num primeiro momento ele cola naquela que ele não vê, que está cheia de energia escarlate. De ódio, ciúmes, posse, vingança. Só que essa energia, querendo ou não, o que vai acontecer? Vai ser descarregada um dia no relacionamento dos dois. Até que um cai fora. E quando ele menos esperar, com todas as experiências que ele passa, mesmo que de forma inconsciente, ele acaba chegando nessas que tem essa energia mais sutil. Pegaram um pouquinho, tudo isso está ligado ao poder transformacional. Entendendo só um pouquinho sobre o princípio da cor, para você entender. Quer ver que interessante? Vou colocar primeiro o aspecto da física e depois vou colocar o aspecto para vocês compreenderem no sentido oculto. Toda cor é definida por uma onda que possui um comprimento e uma frequência. Eu vou pegar a mais quente e a mais fria. Se pegar o vermelho possui um comprimento de onda longo. Ó. Então existe uma onda longa que é formada quando a gente observa o vermelho, e a frequência é pequena. Esse aqui é o comprimento da onda, ó, o comprimento dela, que é longo, e a frequência são os picos que a onda possui. Então aqui você tem 2 picos de onda, concordam comigo? Se você pegar o violeta, que é a cor mais fria do prisma, ela possui um comprimento de onda curto, mais uma frequência longa. Então aqui um exemplo, olha o comprimento como é curto, não é curto em relação ao de cima? Porém, a frequência é muito maior do que o do vermelho. Então, as energias, quer ver como vocês vão entender o relaxante? Vou colocar em outra cor, vamos rezar para que o egrégora da caneta carregada esteja aqui. Está! Então, ó, o que reside em cada pico da onda? A energia liberada, ou o egrégora que eu falei para vocês, olha aqui, a energia liberada. Aqui também é a mesma coisa. Qual é mais carregada mesmo de energia? Qual que é, o vermelho ou o violeta? Para pensar aqui. Oh meu Deus do céu, qual é mais carregado? Esse aqui ou esse aqui? Ah, caramba! Vamos pensar? Então os picos do violeta, eles não alimentam, porque daqui ele já se transformou para esse rapidamente. Então entendem por que o violeta é relaxante? Então essa energia veio para cá, veio para cá, veio para cá. Não existe um egrégora que aprisione. Se você já pegar ele, vou ter que engolir, sabe engolir bala soft? Essa é velha também, lembra engolir bala soft?
Ninguém sabe de bala só. Era aquela bala que você engolia meio, ficava uns 10 minutos descendo aqui, cara. E tomava água e ela aqui. Mas ela, já que ela já desceu, deixa eu dar uma engolida. E tava aqui. Bicho, aquilo devia ser proibido, cara. Foi por causa da engolida? É? Sério? Por causa da engolida que ela foi proibida? Quer matar, né? Aquilo é um assassinato. E ela tinha um buraquinho no meio ainda. É? Então aqui, ó. Aqui vocês entendem por que no meio da clarividência, o vermelho ele tem que ser estudado como uma energia que reside aqui embaixo. Nunca aqui em cima. Aqui em cima você tem que ter as energias leves. E é fácil de entender também. A energia leve que está aqui, ela circula, a mente, ela é aberta, ela está sempre pronta para trabalhar uma coisa boa. Se você já tem uma energia carregada que não é boa, isso complica. Então as energias quentes, elas vêm aqui para baixo, aqui para cima são as energias leves. Vocês podem ver até no próprio arco-íris, né? O vermelho ele é abertão, o vermelho é curtinho e pequenininho ali. Vocês nunca sabem o que é arco-íris. Nunca olhei. O vermelho ele não é aquela cor abertona assim no arco-íris, as cores frias elas vão se afunilando, é por causa desse princípio de onda. E aqui nessas consciências, ó, depende do que você carrega dentro. E essas energias vão gerar na área aqui. Vocês dão, esse cara nunca vai entrar na astrologia? Vou. Por isso que eu falei que eu era professor de física chato. Essas energias que estão aqui presentes te promovem uma ressonância que é igual, atrai igual ou semelhante e conecta você a um egrégora. A coisa mais fácil de você analisar esses vícios e essas virtudes, pega um drogado e um alcoólatra, ele consegue se livrar fácil da droga ou do álcool? Consegue? Por quê? Porque ele está conectado naquele jargão. E todo aquele jargão, aquele bolsão astral, que está ligado também a energias mentais e energias de vida, de todos viciados, o que todo viciado está ali naquele jargão que ele está conectado na ressonância? Eu quero a droga ou não? A cada 10 você pega um, de repente, que consegue ter um rompante de luz que eu preciso, pelo amor de Deus, me salve e me ajude. São raros. Eles se entregam até o fundo do poço. Isso aí eu não preciso falar para vocês, que vocês sabem. E ele só vai conseguir dominar isso quando ele entrar no domínio daqueles elementais autogerados, cortar o vínculo daquele jargão, daquele egrégora, daquele bolsão que ele está, para ele se conectar num bolsão diferente. Pegaram? Conseguiram entrar nisso? E o definidor de tudo isso quem é? O princípio que nós chamamos da vontade. Que esse princípio ligado à vontade, ele representa o quê? O transmutador das suas energias, como se fosse um oitavo princípio que reside exterior ao homem, exterior pelo egrégora ou pela energia com qual ele se conecta. O definidor é sua vontade. Por isso que um drogado que tem toda alteração do seu estado de consciência, o princípio da vontade dele fica subjugado, drenado e vampirizado pelo princípio da ressonância naquele jargão que ele está. E como a gente não está fazendo nada contra, nós não estamos fazendo palestra aqui para drogar, você só tem que analisar na sua vida o que realmente te acrescenta e o que não te acrescenta. Seja em qualquer um desses 4 estados de consciência. Lembrem da brincadeira que eu fiz, que eu falei do jargão energético entre você e uma pessoa na praia. Lembrem da brincadeira que eu fiz aqui com vocês, que você permitiu, pelo fato de ter recebido um desafio, você permitiu que isso desestruturasse todos os elementais autogerados que constroem e fazem a sua pessoa. Analise todos esses pontos e nunca, em hipótese alguma, permita que energias exteriores tirem você do foco. Mas esse foco é bem definido e as energias que compõem o seu ser são produtivas em relação ao que você realmente almeja e busca. Uau! Estranho isso? Não. Complicado?